década de 60, os Estados Unidos planejaram algo que hoje parece completamente absurdo: usar bombas nucleares não como apenas armas de guerra, mas como ferramenta de construção. Israel estava na mira, o Panamá também, e até o Alasca, tudo em nome do progresso. A ideia era simples e assustadora ao mesmo tempo: usar as armas mais destrutivas já criadas pela humanidade para escavar canais, criar portos e extrair recursos como petróleo e gás. Esse plano ficou conhecido como Projeto Plowshare. Durante 2 décadas, ele manteve os Estados Unidos ocupado, consumiu centenas de milhões de dólares e detonou dezenas de bombas nucleares. Tudo isso em um dos períodos mais tensos da história, a Guerra Fria, quando o mundo chegou perigosamente perto de se destruir completamente. No centro de tudo isso estava Edward Teller, um físico húngaro brilhante e uma das principais mentes por trás do Projeto Manhattan, responsável pela criação da primeira bomba nuclear. Mas Teller queria mais, muito mais. Enquanto as bombas de Hiroshima e Nagasaki funcionavam dividindo átomos pesados, como o urânio, ele defendia uma abordagem completamente diferente: unir átomos de hidrogênio liberando uma quantidade de energia muito maior. Em 1950 ele conseguiu, e o resultado foram as bombas termonucleares, armas milhares de vezes mais poderosas do que qualquer coisa já vista antes, tão poderosas que poderiam, teoricamente, acabar com a civilização humana. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética aceleravam a corrida armamentista, o mundo mergulhava em uma nova era de medo e destruição. Mas Teller via isso de outra forma: se as bombas podiam destruir o planeta, talvez também pudesse moldá-lo. A lógica, na época, não parecia completamente insana. A humanidade já usava explosivos para mineração e engenharia há séculos. Dinamite, por exemplo, era usada para abrir túneis, cavar estradas e remover montanhas. As bombas nucleares seriam apenas uma versão extrema disso, onde seriam muito mais rápidas, muito mais poderosa e, teoricamente, mais eficiente. E além disso, havia um fator político importante. A opinião pública estava cada vez mais contra os testes nucleares e com medo de uma possível terceira guerra mundial. Então surgiu uma solução conveniente: chamar tudo isso de uso pacífico da energia nuclear. Assim, os testes poderiam continuar, mas com outro nome. E assim, em 1957, nasceu oficialmente o Projeto Plowshare. Os planos eram gigantescos. Uma das principais ideias era abrir um canal através do deserto israelense, criando uma rota alternativa do Canal de Suez, que havia sido nacionalizado pelo Egito. Mas o projeto mais ambicioso estava do outro lado do mundo: o Canal do Panamá, essencial para o comércio global, precisava de melhorias. Cientistas calcularam que seria necessário remover cerca de 1,2 bilhões de metros cúbicos de terra, o equivalente a centenas das pirâmides de Gizé. Fazer isso com escavação tradicional custaria bilhões. Com bombas nucleares, muito menos. A solução parecia óbvia para eles. Mas antes de explodir continentes inteiros, era preciso testar a ideia. O primeiro grande experimento ocorreu em 1961, no deserto do Novo México. Uma bomba nuclear com potência equivalente a milhares de toneladas de TNT foi enterrada a centenas de metros de profundidade, dentro de um depósito de sal. O objetivo era inovador: usar o calor gerado pela explosão para criar uma fonte de energia, transformando o sal em um reservatório líquido extremamente quente, capaz de movimentar turbinas. Na superfície, os cientistas e as autoridades aguardavam o resultado. A contagem regressiva começou, e então a explosão. O solo tremeu. No subterrâneo, uma enorme caverna foi formada. Tudo parecia funcionar, mas havia um problema, um detalhe que ninguém levou em conta: o sal continha muito mais água do que o esperado. Quando a explosão ocorreu, essa água se transformou em vapor superaquecido, criando uma pressão gigantesca. O sistema que deveria conter a explosão falhou, e em poucos minutos, uma nuvem de vapor radioativo escapou para a superfície, danificando equipamentos e expondo todos ao redor à radiação. Mesmo assim, o governo tentou minimizar o ocorrido, mas as pessoas não gostaram muito da ideia de explosões nucleares pacíficas, liberando radiação no ambiente. Mas ainda assim, Teller não desistiu. Para provar que a ideia funcionava, o novo teste foi planejado. Em 1962, no deserto de Nevada, uma nova bomba foi detonada. Dessa vez, o objetivo era testar diretamente a escavação nuclear. A explosão foi enorme.
milhões de toneladas de terra foram deslocadas, e uma cratera gigantesca surgiu, com cerca de 100 metros de profundidade e centenas de metros de largura, a maior já criada artificialmente nos Estados Unidos. Mas novamente, algo deu errado. A profundidade da bomba foi mal calculada, e em vez de conter a explosão, uma nuvem radioativa foi lançada para a atmosfera. A contaminação se espalhou por vários estados. Substâncias radioativas foram encontradas até em alimentos, como o leite. O pânico se espalhou, mas mesmo assim o projeto continuou. As ideias foram ficando cada vez mais ousadas. Usar bombas nucleares para abrir rodovias através de montanhas, conectar rios, extrair recursos naturais, mas o maior de todos os planos ainda estava por vir: o canal pan-atômico. A proposta era simples e absurda: usar centenas de bombas nucleares para abrir um novo canal no Panamá. Para isso, seria necessário evacuar dezenas de milhares de pessoas, e os efeitos colaterais seriam imprevisíveis. Se esse plano tivesse sido executado, o resultado provavelmente seria catastrófico. As explosões destruiriam florestas inteiras em segundos, a radiação se espalharia pelos oceanos, e elementos radioativos entrariam na cadeia alimentar. Peixes como atuns e tubarões se tornariam contaminados, e o impacto ambiental seria devastador. Mesmo assim, havia quem acreditasse que isso valia a pena em nome do progresso, mas aos poucos a realidade começou a aparecer. Os testes eram caros, imprevisíveis e perigosos. Na tentativa de salvar o projeto, novas ideias foram testadas, como usar explosões nucleares para extrair gás natural do subsolo, mas o resultado foi um fracasso. O gás extraído era radioativo e, portanto, inútil. Depois de anos de testes e milhões gastos, ficou claro que o projeto Plowshare não funcionava. Em 1970, os grandes planos começaram a ser abandonados. Em 1977, após 2 décadas de experimento, o projeto foi oficialmente encerrado, sem sucesso. Nenhum canal foi construído, nenhum porto funcional surgiu, nenhuma revolução energética aconteceu. O que restou foi apenas um legado de testes perigosos, contaminação ambiental e uma das ideias mais ousadas e questionáveis da história moderna. Hoje, olhando para trás, tudo isso parece completamente insano, mas na época, em um mundo dominado pelo medo de uma guerra nuclear, onde o fim da humanidade parecia possível a qualquer momento, usar bombas nucleares para construir o futuro, para alguns parecia uma ideia lógica. E se você gostou desse tipo de conteúdo, achou interessante? Deixe o seu like para apoiar os próximos vídeos. Se encontramos em breve.